Oi! Hoje eu vou falar sobre Bring It On, ou As Apimentadas, como o filme foi traduzido para cá, para o Brasil. Ele é um filme do ano 2000, ele é um filme nitidamente muito antigo, fez 21 anos recentemente, e fazendo 21 anos, estando em 2021, eu reassisti esse filme, tinha uma vaga memória dele na minha cabeça, decidi reassistir e eu avaliei que existem muito mais coisas interessantes para se retirar desse filme que podem ser sim bastante relevantes. Bem, esse filme é tipo um filme de sessão da tarde. Eu acho inclusive que algumas pessoas devem ter assistido na sessão da tarde e devem conhecer por causa da sessão da tarde. E também já passou nos programas noturnos, né, das emissoras maiores de televisão. E ele é um filme que, quando você olha a capa e tem um monte de meninas com aquela roupa bem estereotipada de líderes de torcida, e a sinopse é basicamente falando sobre uma moça que ela é líder de um grupo de líderes de torcida da escola que está tentando lutar para passar numa competição nacional, uma competição profissional. Você pensa, a história começa e foca na jornada de Torrance, que é interpretada pela Kristen Dunst, que é uma menina rica de Los Angeles que estuda numa escola bem integrada ali na High Society e ela é líder de torcida. Só que nesse filme o papel de líder de torcida não é resumido a uma narrativa de besterol, onde ela é uma menina com aquela cara pura e que vai sendo corrompida, ou então que ela é uma loira burra. Nada disso acontece, porque As Apimentadas é um filme realmente sobre competição. Logo no começo do filme, a gente vê a Torrance precisando fazer uma pesquisa de campo. E ela vai fazer essa pesquisa de campo com uma moça que acabou de entrar no time, uma moça que é até bem alternativa, estava bem resistente a essa ideia, mas acaba aceitando. E aí elas duas acabam descobrindo que, na verdade, toda a história do time da escola delas, que é essa escola, como eu falei, que é mais high society, né? Foi simplesmente um roubo. Eles roubavam as rotinas e as coreografias e até mesmo elementos das músicas de torcida de uma outra escola. Essa outra escola era uma escola de subúrbio, predominantemente negra, e que ninguém fazia a menor ideia que isso acontecia, exceto pela Isis, que é interpretada pela Gabriella Union. A Isis, ela é a capitã do time dela lá. Ela percebe que novamente existem pessoas que estão ali para provavelmente roubar de novo a cena, só que elas decidem que não vão mais ficar caladas. E não só isso, elas também querem competir nessa mesma competição que a Torrance quer competir. Falando assim de uma maneira muito objetiva, tudo parece muito simples, mas na verdade não é. Eu percebi que em 2021 esse filme pode ser extremamente relevante para a gente conversar um pouco sobre apropriação cultural, a questão da culpa branca, pessoas brancas que se sentem culpadas de alguma forma por conta da opressão que toda a sua estrutura privilegiada causa a outras pessoas, e também para discutir sobre o padrão do salvador branco, ou white savior, que é uma maneira de se explicar não só no entretenimento e na mídia, mas até nas nossas vidas, essa tal dessa culpa branca que as pessoas meio que querem resolver o passado, sendo bem ridículas, individualistas e desnecessárias no presente. Ao saber de tudo isso, a Torrance fica chocada, ela fica muito chateada e ela inclusive confronta uma outra pessoa que faz parte do time, porque ela não aceita que as coisas sejam feitas dessa forma. Ela diz que eles têm que criar a própria rotina e a própria coreografia. Enquanto isso, a Isis, ela está em modo de guerra. Ela diz, a gente vai treinar exaustivamente e a gente vai conseguir ir para essa competição e vai tirar o primeiro lugar e a gente finalmente vai ter o que é merecido, o que é genuinamente nosso. No processo de criar uma nova coreografia, a Torrance, ela acaba tendo a brilhante ideia de contratar um certo coreógrafo, que ele é bem esquisito, e aí ele meio que vende uma coreografia para o grupo se vê obrigado ali a pagar. A Torrance, ela começa a querer fazer um certo tipo de justiça. Ela começa a querer dialogar com a Isis de uma maneira que não é tão efetiva, porque, primeiro lugar, ela sabe que fez algo de errado, mesmo que indiretamente. Ela quer consertar. Até aí, tudo bem.
O problema é que a Torrance, do privilégio dela, da torre de marfim dela, já que, como eu falei, ela é uma garota de classe média alta, ela não consegue enxergar que a maneira que ela chega para ajudar é um assistencialismo barato. O que é isso? Ela chega lá para as meninas, ela chega a propor dinheiro para as meninas, ela chega a propor, não, vamos só fazer as pazes aqui, vai ficar tudo certo, quando na verdade essas questões vão além disso. As meninas estavam já cansadas. Nada do que a Torrance fale vai fazer com que elas parem de pensar que foram roubadas a vida inteira. E é muito difícil que uma pessoa, por mais que ela compreenda que está errada, ela simplesmente chegue lá, apareça com um bilhete de desculpas e esteja tudo bem. Não vai ficar tudo bem. E isso me fez parar para pensar muito sobre como isso é muito coerente com toda a situação atual quando a gente fala do famoso racismo estrutural. O que é que está acontecendo? O racismo é um problema social estrutural, mas muitas pessoas brancas como eu acabam tendo atitudes racistas e vão se desculpar utilizando isso como uma desculpa, utilizando isso como uma maneira de dizer, olha, realmente eu errei, mas no fundo a culpa não é minha, eu só quero ajudar. Consegue entender o tom? E a partir do momento que você tem esse tipo de comportamento, sendo uma pessoa que está em uma posição diferente, você obviamente não vai promover justiça efetiva nenhuma. E isso também acontece no filme. Acaba que, na tentativa de tentar ajudar as meninas oferecendo dinheiro, as meninas recusam, óbvio, porque não é o dinheiro que vai necessariamente consertar as coisas, ainda mais um dinheiro vindo de uma pessoa privilegiada. Além do fato que ela chegar lá no centro de ensaio das meninas, simplesmente despreparada, e oferecer dinheiro assim, como quem diz, olha só, coitadinhas de vocês precisam desse dinheiro. E aí isso já toca em outro ponto muito interessante. A gente está em pleno 2021 e o que acontece bastante ainda é essa ideia que as pessoas que estão nas margens necessariamente sempre precisam de dinheiro ou elas sempre têm que estar gratas por tudo que a gente faz, quando a situação real não é essa. É aquela coisa, você não pode querer se parabenizar por fazer o mínimo, por fazer simplesmente o óbvio. E eu não estou falando que o óbvio mínimo é dar dinheiro, mas sim aprender, promover uma mudança de dentro para fora dessas estruturas. Não é um dinheiro, um saco de dinheiro que vai resolver os problemas. Entende? Não é você ir fazer uma igreja evangélica em uma cidade do Senegal, por exemplo, que você vai promover uma mudança. E você ainda querer que as pessoas te agradeçam por isso. Não é assim que funciona. Tem um livro que é quase em formato de ensaio que eu achei muito interessante, que é Mídia e Minorias, as políticas da raça em jornais e no entretenimento. Esse é um livro muito interessante. Ele é um livro que, depois que eu dei uma lida nele, eu comecei a perceber que faz muito sentido. Dentro da mídia e das notícias, quando você vai noticiar ou quando você vai criar um personagem e existe ali um personagem branco e um personagem negro, é muito comum que, mesmo que a história seja focada em qualquer questão racial que aquela pessoa ali, aquela pessoa vive, a história acaba sempre sendo contada do ponto de vista de quem não está vivendo. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso de uma maneira melhor. No caso de Bring It On, a história em si fala de uma problemática muito séria, que é a apropriação cultural, o roubo, o plágio, por parte de umas pessoas brancas e privilegiadas, de toda uma cultura, toda uma estrutura que tinha ali que foi criada por pessoas do subúrbio e pessoas negras. O que é que acontece? Apesar do filme falar de algo que é muito mais doloroso e muito mais danoso e grave para quem foi vítima, o foco do filme é a garotinha branca tentando entender como é que o mundo funciona e tentando se desculpar. Essa estrutura ela se repete muito, não apenas nesses filmes que a gente conhece, mas também na própria maneira de se dar notícias. Quando você vai ver, muitas vezes, recentemente isso tem melhorado, tá? Mas muitas vezes quando se ia falar de racismo na televisão ou se ia falar sobre algum crime de injúria racial, eles convocavam sociólogos e pessoas da lei brancas.
Essas pessoas podem até entender juridicamente do que se trata, mas elas não conseguem, por motivos óbvios, expressar toda a questão complexa de identificação e vivência que uma pessoa negra vai ter. E essa questão na mídia é muito forte. No caso, a autora se baseia na mídia estadunidense, porém a gente sabe que, como os Estados Unidos é um lugar que acaba ditando quase tudo no entretenimento e os formatos também, geralmente, de televisão saem de lá, isso também está muito presente no Brasil. O filme, apesar de focar na história da menina branca, ele consegue ainda levantar essas outras questões. Inclusive, o diretor, que é o Peyton Reed, ele fala em diversas entrevistas que ficou um pouco desapontado porque na época que o filme foi lançado, ninguém conseguiu captar a problemática em si, exceto, claro, aquelas pessoas que já eram ligadas a estudos da mídia e talvez que passaram por esse tipo de situação, que conseguiram entender qual era a grande problemática do filme. O filme, nitidamente, não trata só disso. É um filme que, como eu falei, a essência mesmo é sobre a competição em si. Então você vai ter todos os treinos das meninas, né? Tanto do grupo da Isis quanto do grupo da Torrance. Você vai ter ali essa questão da voracidade mesmo, né, dos treinos. Esse filme não objetifica as líderes de torcida em si, a figura da líder de torcida, que muitas vezes é infantilizada, muitas vezes é diminuída como se fosse algo fácil de se fazer. O filme prova que não é realmente, é algo muito difícil, existe muito estudo e muita prática para fazer isso. Mas a grande problemática que poderia inclusive ter sido melhor explorada pelo filme fica ali no ar, e a gente só consegue entender se a gente tiver um background, se a gente tiver um esforço ali para conseguir compreender. Uma das coisas que eu acho interessante é que, apesar disso, como eu falei no filme, isso dá para aparecer, não de uma maneira tão nítida, mas dá para aparecer. E depois de recusarem o dinheiro da Torrance, por exemplo, as meninas procuram elas mesmas maneiras de financiar a ida para a competição. E o filme mostra como isso funciona bem, porque você percebe ali que elas não são coitadas, elas foram as vítimas, mas elas não são coitadas da situação que uma branca precisa salvar. Elas conseguem dominar a própria narrativa e conseguem também arranjar seus próprios meios para fazer por onde chegar nos seus objetivos. Isso para mim é um ponto alto do filme, e também um ponto alto do filme, que eu não vou falar o final, que é bem interessante de se assistir como essas duas acabam conseguindo resolver os seus conflitos. Diversas outras coisas são apontadas no filme. Uma coisa que particularmente me incomodou muito assistindo um filme desse é que a gordofobia é nítida, afinal é um filme dos anos 2000, mas não só por isso. É porque é um filme do começo dos anos 2000 que fala sobre uma atividade considerada atlética, né, que é essa questão da dança e das líderes de torcida. Então você vai ver muita gordofobia. Existe uma cena, por exemplo, que o coreógrafo bizarro implica com a bunda de uma moça, como se a bunda tivesse grande demais. E isso aí me fez refletir sobre outra coisa. Veja só, lá nos anos 2000, principalmente ali nos Estados Unidos, o corpo padrão era super magro, a gente estava tendo um pico das supermodelos aparecendo, né? Existia agora essa coisa dos paparazzi, de tabloides, então aquele corpo muito magro era o corpo ideal, que é o corpo da atriz, por exemplo, da Kirsten Dunst. Ela era bem magrinha, né? Até a própria Isis, né? Era uma pessoa bem magra e tal. E o que é que acontece? Qualquer menina, qualquer mulher e qualquer homem que saísse minimamente daquele padrão já era esquisito, já era gorda. E eu fiquei indignada em ver uma moça atlética, ela é nitidamente atlética no filme, e o cara chama ela de gordo, traseiro gordo. E hoje em dia é muito interessante perceber como justamente essa coisa da bunda avantajada é algo desejado. E é isso, é muito bom quando a gente consegue assistir filmes que são besteróis, que são antigos até, e sempre consegue captar algum tipo de reflexão, ou dentro da própria obra, ou fazendo essa ligação mesmo com o nosso mundo e tal, e eu acho isso sempre muito massa.